Bom, então vamos lá. Vamos começar a fazer o estudo do índice. Quero fazer o estudo do dólar também, deixar as marcações. Mas o que a gente precisa entender? Esse preço, se a gente trouxer ele aqui para os 60 minutos, certo? Os 60 minutos, ele ainda não foi rompido, né? Ele está aí nesse ponto. A gente colocar aqui, ó, 60 minutos, ele ainda está nessa região aí que ele não foi rompido ainda, né? Ele está nesse ponto aqui, ó, prestes a realizar esse topo duplo aqui no FUT, né? Tá na máxima histórica do ativo, mas ele ainda não renovou essa máxima histórica aqui. Ele renovou e pegou essa liquidez nesse ponto, mas ele ainda está aqui. A gente vai puxar o imã aqui para a gente poder entender, colocar aqui, ó, beleza, certinho. Olha lá onde o preço bateu. Olha ali onde o preço bateu, tá? Bateu numa lateralidade aqui, ele lateralizou, ele não rompeu essa máxima. Isso aqui é uma máxima histórica, nós estamos no FUT. Se a gente colocar aqui num dia, ó, tá vendo? É a máxima histórica do ativo, certo? A gente opera pelo cross order, o em que, mas ele está na máxima histórica ali. Então, ou seja, ele está segurando aqui, ó, nesse limite, né? Vamos voltar aqui para os 60 minutos. Então, o que a gente pode entender disso daqui para o pregão no dia de amanhã? Ah, esse mercado ele já rejeitou. Bom, ele fez uma leve movimentação, se a gente trouxer aqui para os 5 minutos. Galera da aula de mentoria de hoje, a gente comentou sobre esse movimento, né? Tem algum aluno aí que estava na mentoria hoje? Na aula de hoje? Tem algum mentoriado aí? Hoje às 2 horas nós fizemos uma aula de mentoria, demarcamos essa lateralidade e falamos sobre esse movimento, né? Mas ele ainda deixa esse topinho duplo. Galera, toda vez que larga topinho duplo, ainda não é a reversão do movimento. Por quê? Esse topinho duplo aqui, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não sabe o gap. A gente não sabe o gap de amanhã. Concorda? Ninguém sabe se o preço vai abrir com gap de alta, com gap de baixa. A gente não sabe. Mas, ó, esse topinho duplo, ele já me deixa com a orelha em pé para eu não acreditar que esse preço já vai afundar daqui. Se o preço abrir nessa região aqui, é muito difícil eu entrar numa venda. Muito difícil. Só se na hora tiver volume, só se na hora, enfim, tiver N outras situações para a gente entrar aqui na venda. Isso daqui eu não considero resistência. Eu não considero resistência, tá? Esse topinho aqui, ele é um topinho de liquidez, beleza? Então esse topinho duplo, a gente traça ele aqui e denomina ele um topinho de liquidez, tá? Então aqui é liquidez, aqui tem stop, beleza? Aqui é um topinho de liquidez. Então o que seria o cenário ideal? Ideal. Qual seria o cenário ideal para a gente amanhã? Né? Para a gente operar índice amanhã. E o ruim é que está bem provável disso aqui acontecer antes das 10. Eu não gosto muito de operar índice antes das 10. Hoje nós operamos. Mas bem provável que isso aqui ocorra amanhã antes das 10. O cenário ideal desse índice é de fato ele romper aqui com pressão, tá? Ele rompe com pressão e a mesma pressão que ele vem, ele volta. Beleza? A mesma pressão que ele ganha, ele volta. Ele faz uma quebra de estrutura aqui em cima. Aí aqui sim é válido quebra de estrutura. Para quem opera ISMC, quebra de estrutura fora de captura de liquidez, esquece, é furada. É movimento possível de continuidade, tá? Então isso daqui a gente tem que ficar alerta e atento a esse movimento. A gente vender ele por aqui pode ser, cara, é muito arriscado. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Se tratando de 5 minutos, estamos avaliando 5 minutos. A gente pode trazer isso daqui para o 2 minutos, para o 1 minuto? Pode. Mas antes, deixa eu tirar esse
cenário de lateralidade, mas antes a gente vai marcar aqui uns gaps de vela que tem aqui, ó, tem esse gap de vela, tá? Isso aqui é um gap de vela existente, esse ponto aqui, beleza? Vamos deixar aqui na cor branca o preenchimento, branco. Esse gap de vela, ele é determinante para o dia de amanhã, tá? Então vamos lá, falando dos cenários, tá? Falando de cenários, de possíveis cenários. Esse preço aqui, tá? Ele não capturou a liquidez profunda, ideal aqui desse ponto aqui. Não capturou ainda. Se ele já tivesse capturado, né, ele capturou essa liquidez pequena aqui, ó, né, essa pequena aqui, ele fez uma breve captura, mas ele deixa a outra aqui. Então, esse ponto aqui, ele se torna um ponto um pouco arriscado. Mas ele já está demonstrando todo o cenário de possível queda. Esse primeiro gap de vela, ele até pode segurar, tá, galera? Entenda bem. Ele até pode segurar amanhã. O preço até pode vir nessa região e segurar e testar aqui embaixo novamente. Ele até pode fazer isso. Ele até pode. Ele até pode. Porém, esse movimento ainda não é o movimento da tendência. A probabilidade é que não. Entenda bem, a probabilidade é que não, tá? A probabilidade é que ele retome e busque essa liquidez. Entenda bem, onde é a liquidez mais próxima, tá? A gente tem liquidez em 5 minutos aqui e a gente tem liquidez em 5 minutos aqui, ó. Esse fundo aqui, ele também é um fundo de liquidez. Ele deixou um fundo duplo ali e não testou ainda. Isso aqui ainda é um fundo de liquidez. Lembrando, a gente não sabe aonde é o gap. A gente não sabe se o gap amanhã é de alta, se o gap amanhã é de baixa. A gente ainda não tem essa informação. Mas o que a gente entende é que se o gap amanhã vier de alta, aqui em cima buscando, ele tem uma grande probabilidade de depois buscar essa liquidez. Então entenda o seguinte, imagina que você esteja aqui numa queda, Caraca, aquele negócio de corda, como é que é o nome daquilo, aquela brincadeira que tem, que fica puxando a corda? Cabo de guerra, né? Cabo de guerra o nome? Cabo de guerra, né? É isso? Então imagina que aqui seja um cabo de guerra, né? E aí a gente pega esse movimento de fundo e de topo aqui. Então vamos lá. Aqui tem liquidez e aqui tem liquidez. Vamos pegar a FIBO desse fundo para esse topo. Ora, aqui tem 50% desse movimento. O preço, ele está mais próximo de qual liquidez? Dessa ou dessa? Qual é o caminho mais perto para ele buscar? Qual é o caminho mais próximo dele buscar? A liquidez que dá a oportunidade dele comprar para depois vender ou a liquidez que dá a oportunidade dele vender para depois comprar? A que está mais próxima é a liquidez da venda, certo? Aqui em cima. Então, a probabilidade, entenda bem, nada no mercado financeiro é 100%. A gente fala de probabilidade. A probabilidade é que esse mercado, é que o índice, ele venha, teste essa região, capture esses stops aqui e se ele for com pressão e voltar com pressão, cara, beleza, ele capturou todo o stop ladeira abaixo, tá? Então, o cenário que a gente pode entender e buscar para esse índice seria esse movimento. E ainda falando sobre 5 minutos, vamos continuar nos 5 minutos aqui, ainda falando sobre 5 minutos, esse movimento aqui, ó, tudo isso daqui é liquidez que ele deixou para trás, ó. Isso aqui ainda é liquidez, ou seja, tem stop aqui. Entenda bem, galera, isso aqui não é fundo de suporte, tá? Opa, isso aqui não é fundo de suporte, isso aqui é fundo de liquidez, tá? Então, não pense você amanhã em realizar uma compra achando que isso aqui é um suporte. Você vai tomar na cabeça, tá? Então, vamos lá. Liquidez depois para ele buscar vir varrendo tudo. Liquidez aqui. Cenário ideal.
ideal para esse índice amanhã? Ideal, ideal. O cenário que você fala, caraca, é esse preço. Buscar essa liquidez. Ele até rompe um pouco. Realiza um pullback. Quebra forte. Faz uma micro tentativa e aí vem embora. Esse seria o cenário ideal para esse índice, tá? Para esse índice. O rompimento dele, esse mercado, ele só rompe aqui com qual critério que a gente muda esse cenário aqui? Qual é o critério que a gente muda esse cenário? Entenda bem, galera, não estou falando que amanhã a gente tem que vender aqui, não. A gente tem que esperar isso acontecer. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença? Não é o preço chegar aqui e a gente vender. Ah, vamos vender que o Batata falou que o preço vai ali e vai afundar. Não, não é isso. Por quê? Pode ocorrer o rompimento? Pode. E qual é o cenário que ele ocorre o rompimento? O cenário que ele ocorre o rompimento é se, somente se, esse preço fizer rompimento com vela, rompimento e dar sequência. Acabou. Se em 5 minutos ele der uma sequência aí de 2 ou 3 velas positivas, esquece, está rompendo. Então ele tem a probabilidade de voltar, fazer pullback para continuar. Beleza? Então a gente tem que esperar aqui o quê? Tem que esperar uma rejeição. Tem que esperar ele romper e tem que esperar ele rejeitar. Tem que ter rejeição. Que isso não é que também defina que o mercado irá afundar. Mas isso, sabe por que que a gente precisa esperar esse movimento? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe por que que a gente espera isso daí? Não? Somente para proteger o nosso stop. Acabou. Porque isso também não é uma regra. Isso é para a gente proteger o nosso stop. Com isso, a gente tem tipo... Imagina que você seja um piloto de avião. E aí tem todo aquele checklist. Não tem o checklist? Não tem o checklist? Você tem todo aquele checklist para se cumprir? Você tem todo aquele checklist, não tem? Então, ou seja, isso aqui é mais um quesito do checklist, tá? Batata, não é só Big Play que fica posicionado? Não, não, quem falou? Eu estou posicionado na venda. Eu estou posicionado nessa venda aí. Aqui, ó. Eu estou posicionado nessa venda. Aqui, ó. Venda, 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 venda. Olha aqui, ó. Eu estou posicionado nessa venda aí, ó. Dormindo, ó. O Enque 25. Eu estou posicionado nessa venda. E eu sou CPF. E eu estou posicionado na venda em duas contas, ó. Uma, duas. Ó. Duas contas posicionado na venda aí, ó. Quem falou que é só institucional que fica posicionado na venda? Também estou posicionado na venda. Entendeu? Também estou, ué. Então o CPF também fica posicionado na venda. Mas, entenda bem também, Natanael. Entenda bem. Institucional também estopa. Institucional também estopa, tá? Não é só CPF que estopa. Beleza? Institucional também tem stop. Ou seja, imagina que você seja um trader profissional. Cara, e você está operando para uma instituição. Você pode estar vendido aí com o teu stop ali atrás. Você pode estar vendido aí no seu stop ali atrás. Beleza? Você pode. Tem muitos CPFs que fazem operação estruturada. Entenda bem, galera. Eu mostrei que eu estou posicionado na venda. Volto a falar. Isso é uma operação estruturada. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, que às vezes vai ter gente aí que vai querer vender. Não, ele está posicionado na venda. Não, entenda bem. Aquilo eu estou montando posição. Estou montando posição vendedora nessa região. Esse preço pode explodir. Eu tenho mão suficiente para ir montando posição leve, montando posição fracionada. Entendeu? Montando posição fracionada. É isso, é diferente. Tá? Só para deixar claro. Então, são N formas que se tem de operar. N.
formas que se tem de operar, tá? Beleza? Então, só para vocês entenderem aí, tá bom? Então, vamos lá. O índice, o cenário ideal seria esse, tá? Cenário ideal seria esse, beleza? Porém, se ele romper com pressão, cara, a gente muda o nosso viés, beleza? A gente não tem que ter viés que só se isso acontecer. Não, mas se isso acontecer, a gente está preparado. A gente está preparado. Se isso aqui ocorrer, nós estamos preparados, beleza? Show? Entendido sobre índice? Dúvidas? Sim, fazendo médio. Isso daí. Fazendo médio, né? Fazendo médio, né? Fazendo médio. Não é isso? Fazendo médio. Seria isso, tá? Ai, ai. Eduardo, ele tem alvo até no 150, se eu te falar. Ele tem alvo até no 150. Sabia que ele tem alvo no 150? Ele tem alvo no 150. Quem viu hoje o leilão, quem viu o leilão hoje, viu o leilão negociando em 150. Vocês viram o leilão hoje de manhã? Negociou em 150. Porém, isso aqui não é tendência macro. Isso não é tendência macro. Isso aqui é pullback. Só que para gente que opera day trade, isso é muita coisa. Isso é pullback. Ele vai ter que gerar liquidez aqui para esse preço explodir no 142, 143, 144. É muito raro ele, ó, vapo. Pode ser que todo mundo amanhã entre vendido e gere a liquidez suficiente para ele explodir? Pode. Porque está no topo histórico? Pode. Pode ser que isso ocorra. E está no topo histórico, todo mundo amanhã vai vender, 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 e ele explode. Se o mercado achar que a liquidez que já tem aqui é suficiente e necessária para ele explodir, ele explode. Mas eu não posso ficar com esse viés. Tem alvo no 143, tem alvo no 150. Não. Se o preço decidir ir embora, amém, compra. Acabou, dentro de um critério. E se não der compra, amém, também não compro. Amém. Mercado precisa de liquidez, induzir, depois pegar. É isso aí. A tela sumiu, galera? A tela sumiu aí? A tela sumiu ou não? A tela sumiu ou não? Pode ser que o mercado ache que esse pullback aqui é o suficiente para ele, ó. Se ele achar que esse pullback raso é o suficiente para ele, amém, vai embora. Quem sou eu para falar? Não tenho esse viés. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma... Ou eu acho que eu apaguei. Eu apaguei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um layout aqui. Tinha um layout aqui. Ah, eu apaguei. A galera da mentoria deve lembrar, tá? A galera da mentoria deve lembrar de uma aula que a gente deu que tinha um alvo lá do 146, alguma coisa assim, 148. E o preço nem aqui estava ainda. Nem aqui estava. Então, alvo tem, cara. Alvo tem. O que eu não posso ficar é fugindo do meu viés, do meu operacional. Não posso, de jeito nenhum. A gente só vai vender se isso aqui acontecer. Se isso aqui não acontecer, eu não vendo. Ah, Batata, e se isso aí não acontecer, então você está errado? Não, pô. Eu estou errado se eu vender sem isso aqui acontecer. Se isso aqui não acontecer e eu vender, aí eu estou errado. Aí eu estou errado, tá? Aí eu estou errado. Beleza? SMC,
Cara, é porque SMC agora ficou na moda, né? Mas a gente opera Elliott, cara. A gente opera liquidez. É porque isso tudo aí agora virou SMC, né? Virou moda agora falar SMC. Mas a gente sempre operou isso daí antes dessa moda do SMC entrar em questão, né? Beleza? Rodrigão, chama o suporte lá, tá? Chama o suporte lá. Chama a Vitória. Passa pra ela lá as informações, tá bom? Beleza? Entendido sobre índice? Vou abrir o microfone aqui para quem quiser perguntar, perguntar. Microfone aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Batata, boa noite. Oi. Boa. Então, e no caso dele não buscar liquidez em cima primeiro e vir buscar embaixo primeiro, aí é o cenário contrário do que você explicou aí. Como é que é? Não entendi. No caso do mercado abrir Ah, e não buscar a liquidez em cima e vir buscar embaixo primeiro. sim. Aí, no caso, você vai, esse mesmo cenário que você está usando para venda, aí, no caso, você espera lá embaixo para pegar a compra. Exato. Se ele também demonstrar que capturou liquidez e tem pressão compradora, por exemplo. Hoje, a gente estava falando do 142, né? E eu falei, cara, eu não vou vender mais, porque esse mercado ele já fez uma primeira quebra, uma segunda a gente pegou o que tinha que pegar, mas institucionais estão comprados. E ele fez topo duplo aqui. Toda vez que ele faz esse topo duplo, ele sinaliza que ele quer retornar aqui, tá? Toda vez ele sinaliza, entendeu? Toda vez Entendi. que ele faz um topo duplo, ele sinaliza que ele quer voltar, entendeu? Perfeito. Então ele sinalizou aqui, ó, topo duplo. Ele quer voltar aqui. Ele quer voltar, tá? Edgar, perguntei porque tem um order block seguido de um fair value gap de alta. Order block aonde? Aonde que tem um order block aqui, Edgar? Em qual vela aí de 5 minutos? Opa, boa tarde. Boa. Ah, boa tarde, não, boa noite, Boa né? noite, boa noite. Eu tô aqui, eu tô olhando o gráfico agora, tá? Eu não Tá, tinha tá. olhado o gráfico de manhã, hoje eu estava meio corrido, então eu não operei hoje. Eu até entrei na sala com vocês, mas eu não peguei nada, Uhum. umas 10 horas, 11 horas. Aqui, ó, tem um order block na vela 47, Isso aqui? 48, nos 5 minutos, Isso tá? aqui? Eu não sei se é isso aí, é 47, 48, eu não estou Vela conseguindo quarenta e enxergar. sete a 48 engolfa ela. E aí deixa um Isso, gap então. de vela aqui. Ah, isso aí seria um ponto de entrada para mim, tá? Não, isso Minha aqui visão, não. seria um ponto Não, de isso entrada. aqui, Bom, isso é um OB de indução, tá? Isso aqui é um OB de indução, beleza? Não é que não seja um OB, isso é um OB, mas é um OB de indução. Isso aí é um OB para te induzir a comprar e botar teu stop aqui. Porque olha só esse movimento aqui, esse fundo triplo. Isso aqui é um fundo triplo de stop, tá? Entenda isso, bem, Edgar, entenda bem. isso aí. Hã? Isso aí. Na verdade, eu colocaria meu stop abaixo. Eu colocaria compra aí, stop abaixo dessa liquidez, né, que você colocou aí. Foi Você, boa a marcação que você fez. tá, você colocaria sua compra aqui e o stop aqui? Ah, por aí. Então, Exatamente. se você provavelmente seria estopado, tá? Isso aqui é uma indução. Isso aqui não é um fundo de suporte. Esse bloco ele pode se tornar válido, sim, mas não um bloco de suporte para segurar o preço daquele voltar, tá? Esse bloco aqui, ele é um bloco de indução. É para induzir a galera a comprar e botar o stop aqui. Então, ou seja, nesse cenário, se você considera isso daqui como um bloco para você entrar, a sua entrada ideal é aqui embaixo. É aqui que está o stop de todo mundo. Você tem que começar a pensar o seguinte: beleza, aqui está a entrada, onde está o stop? Está aqui. Então aqui está a liquidez. Então se aqui está a liquidez, aqui tem um imã. Aqui tem um imã que vai puxar esse preço, tá? Só para você entender block, né? Para você entender block. Block no meio do movimento
esquece. É indução, tá? Esquece, isso é indução. Eu vejo muita gente ensinar sobre order block e tal, mas block no meio de movimento é indução. Ele pode até respeitar, mas a curto prazo, tá? Por exemplo, isso daqui pode considerar um block? Tem um Eu não gap de vela, ó. considero um bloco, mas eu não consideraria, eu consideraria algo de cima ali, ó. Na verdade, eu consideraria assim, ó, a minha entrada, tá? Assim, tá? A Uhum. visão minha, tá? Não tô Sim, sim. falando que você tá errado, eu acho que você tá certíssimo também. É só a gente só tá colocando um pouco de conhecimento Sim, aqui, sim, tá? sim. A minha entrada perfeita seria nesse 97. Por quê? Porque foi um order block ali, seguido de o quê? De um Fair Value Gapper de novo. Exato, mas aí é que tá. Essa seria a minha Mas entrada aí é que perfeita. tá. Order block abaixo de topo é indutivo. É isso que você tem que entender, tá? Order block abaixo de o order block ele se torna válido quando ele faz um fundo. Aí aqui tem um bloco, beleza, isso é válido. Isso é um bloco de onda corretiva para o preço pullback A nessa região respeitar e romper topo, tá? Só para você entender as diferenças. Não estou falando que isso aqui não seja um order block, tá? Ah, isso aqui não é um bloco? Pode ser, pô. Por quê? Bloqueou essa compra. Pode considerar. Mas ele não é um bloco de reversão de onda, tá? Não é um bloco. É que a galera gourmetizou muito o SMC, né? Que na verdade é Elliott. Tá? Eu não discordo de você que isso daqui seja um bloco. Na verdade, não é nem essa vela que é a vela de order block. Na verdade, o bloco está aqui, ó, nessa vela aqui. É essa vela de queda que ela foi bloqueada, na verdade, né? Então, assim, a única coisa que eu discordo de você desse movimento é essa vela aqui não é ela, não é ela. A vela do bloco é essa aqui, ó. Essa é a vela que foi bloqueada, né? Então eu demarcaria esse ponto aqui. Deixa eu excluir aqui. Cadê aqui? Pegar o ímã. Então eu demarcaria essa vela aqui, ó, como a... oh, carambola. Como a vela de bloqueio. Aqui, ó, essa vela aqui, ó. A vela 34, tá? Essa vela aqui, ó. Essa vela eu consideraria ali como o ponto de bloco, porém, mesmo assim, um bloco indutivo, tá? Mesmo assim, um bloco indutivo. Mas por que essa vela aqui, Batata? Porque essa é a vela de fundo, ó. Tum, tum, renovou. Então, essa é a vela de bloco. Aqui está o order block, juntamente com a liquidez, tá? E quer validar isso aqui? Você quer ter certeza que isso aqui é um bloco? Para você validar um bloco? Toda vez que você identifica um bloco, tá? Bloco mesmo de continuação de movimento. A gente está falando um bloco para esse preço continuar, tá? Quer validar? Esse preço ele vem e faz mitigação aqui embaixo. Ele faz isso. Normalmente ele faz um fundo duplo aqui abaixo, para depois ele vir, porque aqui é a montagem de posição. Então ele vai gerar liquidez acima desse OB. Aí beleza, aí você valida esse OB. Entendeu? Aí você valida esse OB. Aí você tem lá o teu gap de vela, né? Eu chamo gap de vela que eu sou da antiga. A galera nova chama de FGV, né? Então tem o gap de vela, tal, beleza. Mas ele tem que deixar fundo duplo. Primeiramente ele tem que vir, respeitar isso aqui, volta, ele faz um fundinho duplo para gerar liquidez aqui, para poder respeitar esse ponto. E depois ele dá sequência, tá? Foi boa Isso, visão. esse é o meu entendimento sobre bloco. Existem diversos, se você for estudar, existem diversos tipos de bloco, né? Então, assim, não é porque tem um bloco de ordem que isso aqui se torna um ponto válido. Você tem que entender o que ele vai acontecer depois para a gente validar esse bloco de ordem. Que tem bloco de ordem que é de fato um bloco de ordem de posicionamento, tá? E normalmente esses blocos de ordem de posicionamento,
eles ficam aonde? Em topo, aqui, ó, assim. E aí você identifica ele. Show. Aqui no meio do caminho são OB de indução, tá? Para te induzir a colocar stop aqui, porque o ponto de bloco está aqui. O que, que é um order block? É uma montagem de posicionamento institucional, seria isso. É uma forma gráfica da gente enxergar esse movimento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui 5 minutos. Vou pegar aqui 5 minutos aqui, ó. 5 minutos. Tá vendo essa vela de 5 minutos aqui? Deixa eu ver, é aqui. Essa vela aqui. Essa tentativa de alta aqui, ó. Essa tentativa de alta aqui, ó. Tá até marcada aqui. Isso aqui pode considerar um order block? Sim, pode considerar um order block. Pode, não pode? Pode. Pode considerar um order block. Show. O primeiro movimento, olha o que, que ele fez. Respeitou, né? Oh, beleza, respeitou. Tal, veio embora. A partir do momento que ele gera esse topo de liquidez, o que, que ele está dizendo para mim? Esse order block, ele ainda se torna válido? Sim, está se tornando válido. Se torna válido? Sim. Sim. Mas olha Sim. a liquidez que ele gerou. O que, que a gente tem que entender? O que, que a gente tem que entender? Ele é o topo? Ele é o topo passado anterior? Não. Não é o topo passado anterior. Então ele se torna válido no primeiro toque. No primeiro momento. A partir daí, opa, é para gerar liquidez. Quando esse preço ganhar aqui, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Eu não posso utilizar uma venda abaixo com o meu stop aqui. Não que ele não sirva para a gente, mas ele só vai servir quando ele capturar a liquidez daqui. Então o topo, quando a gente fala de macro, vamos lá, 60 minutos. Vamos pegar aqui 60 minutos. A gente tem sempre que ir esmiuçando. Vamos pegar 60 minutos. Cadê aqui? 60 minutos. Excluir esses rabiscos aqui para a gente pegar 60 minutos. Está aqui. 60 minutos. Está aqui embaixo. Aqui. Aqui, ó. Eu tenho demarcado aqui um bloco, ó. Um bloco de 15 minutos mais 60 minutos. Está demarcado aqui, ó. Estudo antigo, ó. Estudo antigo, tá vendo? Estudo antigo. Demarquei aqui, um bloco, ó. Fundo, preço veio, ó. Pullbackou e foi embora. Bloco marcado aqui, ó. Região de stop, 15 mais 60, bloco 15 mais 60. Olha essa agulhada aqui, ó. Olha essa agulhada. Isso tira a validade do meu bloco? Não. Não, não tira. Olha o fundo que ele deixou para a galera botar stop aqui. Tá vendo o fundo que ele deixou? Isso aqui não tá errado, esse bloco. Tá certo. Olha o que, que o preço fez. Aí vamos lá. Ele buscou a liquidez. Então, ou seja, quando eu falo de bloco, quando eu falo de ponto A, a gente sempre comprar e botar stop aqui de maneira antecipada, beleza, pode ser que o preço venha, respeite e vá embora. Pode, mas a gente tem que ter ideia e ciência do seguinte: tudo é para gerar liquidez. Então, tudo quando for muito óbvio assim, e não, é só comprar e botar o stop aqui. Cara, ele vai te estopar. Tá? E aí a gente olha aqui esse cenário. Aqui embaixo, aqui, ó. Aí vamos trazer para o tempo gráfico, que eu gosto de ver captura de liquidez na micro. Porque a gente operar 60 minutos não dá, né? 60 minutos não dá, mas vamos lá. Olha aqui 1 minuto. E depois a gente vai esmiuçar isso para 30 segundos, tá? Ô, caramba. Olha aqui 1 minuto. Olha a lateralidade que o preço faz. Aí o preço entra em acúmulo em 1 minuto. Ele entra em lateralidade. Olha que interessante isso aqui. Aí ele entra em lateralidade. Foi até tema da aula de hoje. O preço ele entra em lateralidade. Ó. Ele entra em zona de acúmulo. Certo? O que, que eu expliquei sobre rompimento? Agora, o que, que eu expliquei sobre rompimento agora? Alguém lembra? Sim. Quando ele rompe, ele faz o quê?
Pega a liquidez. Tá Não, buscando a liquidez do pessoal. beleza. Aqui, ó. A gente falou do rompimento aqui. A gente só vai vender aqui se ele fizer a quebra de estrutura, certo? Não é isso? Sim. Que aí o Eduardo até comentou, mas tem alvo no 143. Ele pode ter alvo até no 150, no 200. Eu só vou vender se ele fizer isso, certo? Por quê? Se após essa lateralidade ele romper, como é que é o rompimento? O que eu falei do rompimento? O que acontece? Uma sequência de quê? Pelo menos 3 velas, uma rompendo a outra. Positiva aí em tempo gráfico, pelo menos de 5 minutos, não foi? Ou não? Eu desenhei isso aqui, que eu só vendo se isso acontecer. Eu não estou dizendo que eu vou vender aqui. Porque pode romper? Pode. Mas quando ele rompe uma lateralidade, ele rompe. Beleza. Ele rompe. Isso é romper. E aí ele retrai devagar. Beleza. Aí aqui ele está retraindo para um pullback de continuidade. Mas se o preço rompe e ele já bate da mesma maneira que rompeu, ou maior ainda, é só captura de liquidez. E aí o preço entra em lateralidade lá embaixo, naquela zona micro aqui, ó. E olha como é que ele rompe. Olha como é que ele rompe. Ele rompe não perdendo mínima. Ele rompe rompendo. E isso é um rompimento de uma lateralidade após uma captura de liquidez. Então, ou seja, da mesma maneira que ele perde aquele fundo rápido, ó. Olha aqui, ó. Ele perde esse fundo rápido. Ele não perde rápido. Olha como é que ele entra mais rápido ainda para dentro do bloco. Então, da mesma maneira que ele perde, ele entra rápido. E ele entra mais rápido ainda. Isso aqui é rompimento? Aí o que ele faz? Ele induz o quê? A galera o quê? A vender. Rompeu. Não, pô, isso aqui não é rompimento. Isso não é rompimento. Se tem suporte no 100, o preço veio no 90 e voltou com força, isso não é rompimento, pô. Isso não é rompimento. Rompimento é o preço para perder o 100 e ir lá nos 50. Isso é rompimento. Então, se o preço ele vem e volta rápido, cara, isso é captura de liquidez. Ele só foi lá, aquela velha história aí, quem nunca só foi estopado e depois o mercado foi embora? Quem nunca? Que até tu liga para corretor e fala, pô, tá me seguindo? Isso é problema É, pessoal comigo? às vezes é normal isso acontecer. É, então, mas é por isso. Entendeu? Então, assim, Edgar, não que você esteja errado, o que é um order block, não, cara. E no mercado não existe nada errado, tá? Não existe nada errado. Tudo é certo, desde que você siga 100%, tá? Desde que você siga 100%, beleza? Desde que você siga 100%. Então, a leitura que você fez, beleza, tá certo. Depende do momento que você vai entrar. Então, ou seja, eu prefiro entradas após captura, porque o preço tende a desenvolver. Você pode reparar que a gente não se perpetua muito tempo na entrada. Normalmente a galera que já operou mais tempo comigo sabe, a gente entra e o trade tende a pagar logo. Cara, é muito difícil a gente ficar 5 minutos num trade. Muito difícil. Por quê? Porque é um trade após captura de liquidez. É quando ele anda. Se ele capturou a liquidez necessária, ele anda, ele desenvolve. Não tem mais interesse dele ficar aqui. Ele já pegou o que tinha que pegar, então ele vai caçar o caminho dele. Aí depois que ele caça o caminho dele, beleza, aí ele vai ter que gerar mais um acúmulo para poder gerar mais liquidez, enfim, né? Mas eu gosto mais de operar assim, porque o preço anda logo. Eu não tenho muita paciência de ficar pendurado ali no trade 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas isso é o meu perfil. Então eu escolho operar desse jeito. Você está entendendo? Cara, tudo funciona no mercado. Tudo. Você pode pegar uma linha qualquer aí, cara. Eu já fiz esse desafio. Pega um gráfico qualquer aí pra galera. Em qualquer zona de preço, coloca uma linha. Cara, é impressionante. Quando o preço bater lá, ele segura um pouquinho. Em qualquer lugar que tu botar uma linha. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Eu tive um caso, quando eu dava aula presencial lá no escritório, lá, quando eu dava aula, cara, o que ocorre?
Tinha uma aluna que não entendia nada, cara. Não entendia nada. Foi difícil eu explicando ela, explicando. Aí, o que que eu fiz com ela, tá? Cara, já estava no quarto dia, né? Quando a gente dava aula presencial, eu peguei, eu falei, ó, esquece tudo o que a gente ensinou. Esquece tudo, tudo, tudo. Gráfico limpo. Vamos lá. Olha o que que eu fiz com ela. Vou mostrar aqui. Inseri o pivô duas vezes, tá? Inseri o pivô duas vezes. Fui lá, isso aqui que eu estou ensinando não é para vocês fazerem não, tá, galera? Eu tenho até medo de mostrar que dá, se bobear amanhã, nego, ih, não funcionou o que tu falou. Abertura, 5 linhas. Agora o pivô tem até tipos a mais, né? Aplico. Ia no outro, 5 linhas também. Aqui. Beleza. Falei, olha só opera pivô, tá? Preço bateu no pivô, você vende. Busca 100 pontos de stop, 100 pontos de gain. Só o primeiro toque do dia. Aqui, ó. Bateu no pivô. Vapo. Acabou, não opera mais. Esquece. Ó. Preço já abriu no pivô. Já abriu no pivô. Vapo. Acabou. Batido. Acabou, cara. Eu comecei a ensinar isso pra ela. Falei, só faz isso. Ela ficou macetando, só isso. Só isso. Então, ou seja, tudo o que tu coloca, funciona. Só que o que não funciona é, aí você coloca o pivô, aí você puxa fibo, aí você faz isso, aí você faz aquilo. O que que é legal o pivô? Agora eu vou explicar, já que eu falei sobre pivô. Tá? Isso aqui que eu estou ensinando não é setup, não é que é pra ninguém fazer isso não. Como que eu gosto de usar muito pivô, tá, galera? Pivô eu gosto muito de usar como alvo também, tá? Porque o preço, entenda que ele trabalha, toda vez que ele entra nessas regiões, ele acumula, tá? Ele tende a lateralizar. E aí quando ele rompe um pivô, ele tende a ir no próximo, tá? Ele rompeu um pivô, ele tende a pubequear nesse pivô e ir para o próximo. E aí ele chega no próximo, lateraliza. Então, eu não uso como critério de entrada e nem como, ele bateu ali, rejeitou, vou comprar, vou vender. Não. O pivô é legal você usar como alvo, entendeu? Para quem gosta de buscar alvo longo. É interessante. Eu ultimamente não uso, tá? Se falar, Batata, usa pivô? Não, pode ver que eu tive que inserir o indicador, não está aqui. Mas eu usava muito o pivô como alvo, né? Ou seja, preço, pô, ele rompeu o pivô, ele tende a ir na próxima zona. Lógico que agora tem um monte de configurações de pivô aí, mas isso aí é só um adendo que eu estou fazendo dela. Pode ver lá, ele está ali, ó, segurando nessa região, né? Então, assim, quando ele rompe essa zona de pivô, né, amanhã serão traçados novos pivôs, né, no mercado de amanhã, e aí ele tende a segurar, tá? Se ele não rompe essa zona de pivô aqui, ó, aí ele tende a voltar nesse pivô aqui para depois ele ir. Então, assim, ou seja, qual é o nome do indicador? Pivô, não é? Pivô, o nome do indicador? Então, o que é um pivô? É um pullback, né? O preço pivota. Então é isso, tá? Então eu uso muito como alvo, né? A galera fala como target, tá? Então assim, seria mais para isso. Isso aqui não é setup não, eu não ensino setup, tá, galera? Isso é só a modo de curiosidade aí, beleza? Então assim, Edgar, deu uma clareada? Sim, deu senso. Tá perfeito a sua análise aí. Show. Muito bom. Então beleza, volto a falar, reforçando. Só vendo índice se isso ocorrer. Isso não necessariamente é o que vai ocorrer. Aí a gente vai estar operando ao vivo amanhã, a gente vai ver. Se isso ocorrer, venda, defendendo posição e o preço vai pagar o que quiser pagar para a gente. Se ele quiser pagar 100 é 100, 1000 é 1000, 2000 são 2000, amém. Se não, se ele decidir romper, amém, a gente refaz estudo e utiliza um novo critério. Até porque esse é o último topo que a gente tem. Então aqui eu não vou ter mais topo de referência de quê? Liquidez. Então a gente vai ter que esperar se ele romper, o preço gerar liquidez, para a gente ter o quê? Uma nova tomada de decisão. Tá bom? Então assim, só para vocês ficarem tranquilos. Espero que isso não ocorra já no gap. Se ele já vier com gap aqui em cima,
aí eu confesso que eu não vou ter essa referência aqui, tá? Aí eu fico, confesso que com medinho de entrar. Suponha que amanhã o mercado já abra aqui, ó, no 142,100. Esse gap aqui, para mim já é ruim. Eu me sinto desconfortável em tacar a venda aqui, tá? Eu já sinto desconfortável. Beleza? Então, o meu entendimento é que esse preço busque essa liquidez, sem esse gap monstruoso, venha, busque essa liquidez, retome nessa região de liquidez aqui embaixo, tá? Quiçá até abaixo desse fundo aqui, ó. Esse é o último fundo relevante. Quiçá aqui. E a gente tem aquela zona ainda demarcada. Lembra aqui, ó, pode formar pivô de alta aqui se romper? Ele rompeu. Ele rompeu. Na macro, aqui é a região para ele formar pivô de alta, tá? Para ele continuar. Então, nos 60 minutos, aqui seria o pullback ideal para esse preço continuar, uma alta saudável, tá? Digamos bem, uma alta saudável. Alta saudável, alta com liquidez. Porque aqui, qualquer agressão que tiver de 1.000 lotes, esse preço vai andar 500 pontos. 1.000 lotes, 500 pontos. 1.000 lotes, 500 pontos. Beleza? Então não vai ter liquidez suficiente e necessária que precisa, de fato, os grandes institucionais. Show? Alguém mais com dúvida? Microfone é aberto. Ninguém, né? Beleza. Aí, Falar de... Batata, Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo, Fábio. Ô, deixa eu me falar, para operar aí o que você proporciona aí, R$ 500 dá para fazer? Não entendi, saiu muito ruim o som. Para operar o que você ensina, R$ 500 é um limite bom ou não? Ou precisa de mais? Para operar índice, Isso, é só índice. quantos contratos você quer operar? É um por vez, né? Quer Então, pegar o... beleza, dá para operar. Dá para operar. Você vai usar stop aí de 150, 200 pontos no máximo e respeitar. Dá para operar. Dá para operar. Ah, tá. Deixa eu fazer outra pergunta básica aí, que como eu estou começando agora, você fala do estilo institucional, eles não abrem a posição bem no começo da, do pregão? Se institucional não abre posição no começo do Não, eles, pregão, eles marcam a posição bem no começo do pregão, né? Porque eu vi aqui que depois da segunda vela das 9h13, das 9h10, ele custou passar, né? institucional ele monta a posição de 9 Isso, às 10, é. tá? Esse é o horário que o institucional monta a posição. De 9 às 10. Beleza? Esse é o horário. Beleza. Que ele monta a Obrigado. posição. Lógico que, lógico que, não significa se todos eles estão comprados que o mercado só vai ganhar. Durante o dia existem N fatores, tá? Que pode acontecer para poder isso reverter, tá? Não é nada no mercado é uma regra, igual estão comentando aí da XP. Mas o que que acontece? Quem acompanha de fato o fluxo institucional estrangeiro está usando a XP, tá? Está usando XP e Genial. Então, aquela velha história que a gente tinha, XP está comprado, o mercado vai afundar, isso está mudando o game. Não utilize isso mais como parâmetro. Principalmente Genial. Está entrando muito capital estrangeiro pela XP e pela Genial. Comecem a observar isso. Comecem a observar isso. Tá? Comecem a observar isso. Beleza? Isso eu estou avisando. Já tem uns 2 meses que eu estou reparando isso. Você pode ver que eu nem falo muito. Eu falo, ó, XP comprada, Goldman e tal. Mas eu nem uso mais esse critério de que XP está comprada e o mercado vai afundar. Tá? Isso passou. Isso passou. Tá? Isso passou. Beleza? Ô, Batata, desculpa. Repete de novo o que você falou da Genial, do comecinho, eu não consegui entender, deu uma potada no som. Tem muito
dinheiro estrangeiro entrando e saindo pela XP e pela Genial, o que que acontece? Suponha que a UBS ela quer montar a posição comprada. E todo mundo sabe que a UBS é um puta banco, né? Internacional. Então, se ela colocar dinheiro todo por ela, fica muito visível que ela está montando posição. Fica muito visível. Então, o que que ela faz? Ela pega o dinheiro dela e coloca para entrar pela Genial, pela XP, e faz a montagem de posição. E depois ela pode fazer a retirada por ela mesma, ou pode usar uma outra para fazer a retirada, ou até mesmo a XP. Mas você consegue observar se o dinheiro que está entrando vem de fora do país ou se ele vem de dentro do país. Tá? Beleza? Foi uma observação que é boa, essa observação sua, esse comentário. Eu tinha prestado atenção em algumas coisas acontecendo assim. A XP começando a montar posição, não, movimentar o mercado. Eu falei, nossa, a XP está comprando 20 mil lotes ali. E o mercado indo em direção ao que ela estava fazendo. Foi bom esse comentário seu também, viu? Então, isso eu Parabéns. tenho reparado já tem uns 2 meses, tá? Sim, mais ou Comentei menos isso, isso mesmo, eu estou comentei isso olhando, com os cara. alunos. Porque antigamente a gente zoava na sala. Ih, galera, a XP tá comprada, bora vender. E de fato era isso que acontecia. Sim. Tá? E de fato era isso. Lógico, galera, nada é regra. Ah, então a partir de agora o mercado da XP está comprando, vai subir. Não é isso. Entenda bem, nada é setup. A gente não está falando de setup, não, galera. A gente está comentando sobre o mercado. Ou seja, o mercado ele muda. Cada dia é um dia. Hoje ele teve essa digital. Sabe quando vai acontecer isso aqui de novo? Sabe quando? Vocês sabem quando? Isso. Nunca mais. Nunca mais na vida o preço vai fazer esse movimento que fez hoje. Acabou. Já passou. Essa é a digital de hoje. Nunca mais ele vai fazer esses mesmos movimentos aqui, ó. Acabou. Acabou, pô. Já foi. E amanhã é uma nova digital. E depois de amanhã, uma outra nova digital. E assim sucessivamente. O mercado é estratégico. Então a gente vai. Tem gente que me acompanha há muito tempo e fala: caramba, Batata, tu operava Renko, não tá operando mais? Cara, às vezes eu olho Renko. Mas as coisas vão mudando. Eu falava mal pra caramba de tempo gráfico de 1 minuto. Cara, hoje em dia eu adoro olhar 30 segundos para olhar um micro. Então, assim, o mercado, ele muda. Ah, Batata, tu vai operar isso sempre, o resto da vida? Não sei, cara. Pode ser que uma hora mude totalmente e acabou. E a gente tem que ir atualizando, a gente tem que ir prestando atenção. E é normal. Não tem nada de errado nisso. É extremamente normal. Tá? Ou seja, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Acabou. Você pode reparar, a gente tem batido meta aí 10, 10 e meia da manhã. E aí fica ali na sala trocando ideia. Pô, vale a pena fazer mais entrada? Cara, não vale. Pô, Batata, mas tu quer operar até às 4 horas da tarde? Quero. Não operar, mas eu quero fazer uma sala o dia inteiro. Mas pra quê? Pra gente estudar. E acabou. O que a gente está fazendo aqui agora de revisão é fazer durante o dia, o mercado rolando. E falar, olha só, tá vendo aqui, galera? Vamos acompanhar? Ó, aqui, ó, o Edgar comentou que isso aqui é um order block. Pô, legal, maneiro, Edgar. Vamos acompanhar aqui, ó. Order block, ó, aqui tem liquidez. Vamos ver, o preço pode segurar aqui, bater, segurar, vir um pouquinho. Mas será que de fato ele segura para ele explodir aqui? Ou será que ele só segura para induzir mais gente a comprar e depois lapar? Entendeu? Então, assim, o que acontece? O que ocorre? Né? Então, assim, isso tudo é complicado, isso tudo a gente tem que ver. Tá? Isso tudo a gente tem que ir acompanhando durante o dia. Então, a ideia da sala à tarde é justamente essa. Tá? É justamente essa. A ideia é essa. Não é que a gente está na frente da tela que tem que clicar. E a pessoa chegar a esse ponto é complicado. E eu digo assim, em todos. Por quê? Por quê? A gente está ali na tela e fica o tempo todo.
Ah, eu posso entrar aqui? Aqui tá dando entrada? Tá dando uma compra aí? E aí eu falo, não, beleza, aqui é uma região de venda. Por mais que eu não entre, o cara entra, vende, toma stop, fala, ah, o Batata falou que era venda, eu tomei stop. Entendeu? Então assim, a minha situação, tá? Então é complicado. Então assim, eu quero fazer? Estudo. Estudo. Pô, beleza, vamos ficar aqui estudando? Cara, eu tenho o maior prazer. Eu sou apaixonado por isso daqui. Eu sou viciado nisso daqui. Sou apaixonado. A gente pode ficar aqui, ó, por mim. Já tem uma hora que a gente está falando de índice. Por mim, eu vou aqui até meia-noite. Sem problema nenhum. Sabe o que é tesão? Eu tenho um tesão por isso daqui. Então eu não tenho problema nenhum em ir falando. E se eu não souber, eu vou falar, não sei, cara, me desculpa. Mas isso aí eu não sei não. Vamos estudar junto, vamos pesquisar. Vamos pesquisar, tá? Vamos pesquisar. Arizone, você não recebeu as aulas? Aprender a usar, assisti o lançamento, gostei, com preço muito bom. Melhor que todos que eu já vi, mesmo com pouco tempo de mercado. Ó, Arizone, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente vai operar até as 4 horas. Depois que a gente acabar a sala de operações, se você puder, a gente vai acompanhar o mercado só usando o Price Map, tá? Só usando o Price Map, beleza? Aí amanhã, quem não conhece também o Price Map aí, já fica na sala com a gente até 4 horas, quem puder. Que a gente, depois que acabar a sala ao vivo, a gente vai ficar estudando o mercado só com Price Map. Price Map é uma ferramenta que a gente tem, tá bom? Tá Então bom. amanhã. Ô, Batata, deixa eu aproveitar o seu Uhum. comentário. Cara, eu fui assinar esses dias o seu copy lá pela Neológica. Aham. Só que eu acabei não assinando, por quê? Porque eu vi que tinha alguns, tá? Não sei o seu, tá? Tinha alguns copy que tava dando muito O copy da Nelogica lá tá. Não assina não, tá? então, eu Não acabei assina não. desistindo, por quê? Porque Não estava dando assina não. muito divergência de valores, né? Não Por assina não. exemplo, Não assina não. é, Tá bom? Não assina não. Foca na show. sala, foca em entender. Não assina copy não. Tá bom? O melhor copy vai ser a sala de operações, você tá ali operando com a gente. Beleza? Não recebeu as aulas? Chama a Vitória, fala que não recebeu, manda teu nome completo e e-mail, tá? Faz isso, Arizone, faz isso. Faz isso, Arizone. Manda pra ela que ela reenvia por e-mail pra você, tá? Show? Então, Edgar, o que está acontecendo com o COP, cara? Liquidez, o mercado não está com liquidez suficiente, tá? Não tá. E às vezes acontece de casualmente 3 copies clicar no mesmo tempo, entendeu? Então você coloca aí copy com 100 pessoas, copy com 1000 pessoas, copy com 5.000 pessoas, copy com 70 pessoas, e aí cada uma com um contrato. Vamos botar um contrato. Quantos contratos a gente tem aqui? Então, se 3 copies clicar ao mesmo tempo, que pode acontecer, o mercado não tem liquidez suficiente. Não tem. Tá? Então, assim, o copy tá enfrentando um problema sério devido ao volume. Tá? Entra, César, entra na sala amanhã. Vai ter que faltar o trabalho? Não, falta não, pô, falta não. Manda pra Vitória. Manda pra Vitória, tá? Manda pra Vitória lá que ela reenvia o acesso pra você por e-mail. Beleza? Pode chamar a Vitória aí, tá? Então amanhã a gente faz isso. Vamos falar de dólar ou não? Tão cansados? É, comentando ainda, minha esposa falou que eu troquei as operações lá, B3, pela minha vida com ela. Ela falou para mim, é 24 horas agora. Mas o que que acontece? É saudável você estudando, tá? Não é saudável você não estudando. Você ficar. Vai passar o link amanhã. Você não estudar não é saudável, tá? Você ficar clicando é uma merda, tá? Cell resolução da CVM, só analista certificado poderá oferecer o serviço. Então, mas lá na Nelogic é assim. É só analista certificado. Todos os copos lá tem analista. Todos eles.
Se você reparar, todos eles têm analista lá. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Só com analista que você consegue. Bom, falando sobre dólar, isso aqui, galera, que vocês estão vendo, foi o estudo que a gente fez de ontem para hoje, né? Na verdade, esse estudo a gente fez hoje na sala de manhã, não foi isso? Não foi na sala? Quem acompanhou o estudo do dólar hoje? A gente fez esse estudo na sala. Lembra que nós comentamos sobre esse movimento? Mas, Tata, mas você estudou e por que você não comprou? A gente olha o gráfico parado assim, é lindo, não é? Mas a gente fez compra aqui. A gente fez uma venda, pegamos um gain, depois fizemos mais uma venda, tomamos um loss, e aí a gente entrou na compra. Aqui, ó, bem aqui. Acho que a nossa compra foi no 63, né? E aí essa agulhada que ele deu tirou a gente na defesa. A gente acabou ficando com um saldo de 2 pontos positivo. E aí eu falei, tô fora de dólar. Mas olha o tanto que ele enrolou. Nos 5 minutos agora ele está ali. Mas vamos botar isso aqui no 1 minuto. Né? Então, olha como que ele ficou chato, tá? Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha como que ele ficou chato de operar. Ele andou? Andou. E aí é o que eu falo. Eu não gosto muito de trade, ó, parado, enrolado, sabe? Gosto do trade que desenvolva. Ou seja, ele veio, buscou a liquidez aqui, ó, e não desenvolveu. A gente comprou nesse pullback do 63, pagou alguma coisinha, positivamos, 2 pontos. Ele voltou para depois ele ir, e mesmo assim foi, ó, arrastado, agarrado, né? Então, por esse motivo, eu desisti de reentrar no dólar. Mas o estudo completo está aqui. Foi isso que o dólar desenhou, foi isso que o mercado fez, mas de movimento parado. Ah, isso aqui serve para hoje, para amanhã? Não, já acabou, já passou. Né? Isso aqui já acabou, já passou. Está aqui registrado o que a gente fez. O alvo era até ali essa região. E eu continuo achando ainda que ele vai chegar nesse ponto. Porque olha só o que ele acaba de fazer aqui, galera. Aí vamos trazer esse dólar para os 5 minutos, né? Vamos pegar ele aqui, ó, nos 5 minutos, tá? 5 minutos aqui, ó. Essa região, olha só o que aconteceu aqui nessa região. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Esse movimento é um movimento muito interessante. Aí, Edgar, presta atenção. Tu é o cara que estuda SMC, não é? Pelo que você comentou aí, parece que você estuda SMC. Ele... Mais ou menos. Mas, na verdade, eu aprendi alguma coisa foi com você no tempo atrás. Aí Olha agora só. eu entendi um pouco mais de SMC, mas eu ainda não sou expert ainda não. Olha só o que esse preço faz. Ele faz um movimento de venda forte, ele tenta uma alta e aí ele renova essa mínima. Isso daqui é um pullback de queda, de continuidade. Mas aí olha o que ele vem, ele quebra uma estrutura. Ele não quebra a estrutura? E aí quando quebra a estrutura, o que todo mundo faz? Compra onde? 50%. Você pode ver que ele dá o repique aqui, ó. Provavelmente, se a gente puxar a FIBO da mínima para a máxima, esse repique está em 50%. Por quê? Por que esse repique está em 50%? Porque a galera, quando quebra a estrutura, compra no 50%. E aí, quando a gente puxa aqui a FIBO, ó, mínima, carambola, mínima, máxima aqui, ó. Olha o repique aqui, ó. 50 com 38. Ele dá o repique. Aí aqui todo mundo faz o quê? Tola a mão na compra. Stop aqui, ó. E aí ele vem e continua. Esse movimento, para a galera do SMC, é um movimento de POI. Para a galera de Elliott, nada mais que um ABC. Certo? Nada mais que um ABC. Então, esse movimento que ele faz 1, 2, 3, ele ganha e ele bate, esse é um movimento de continuidade vendedora, tá? Você vê a continuidade vendedora, tá? Galera que é do Rio aí, isso aqui não é comando vermelho não, tá? Continuidade vendedora. E aí, olha só. Isso daqui... A Patrícia tá rindo, Patrícia é do Rio aí. Isso daqui tem gente que chama de order block. Mas esse order block, ele é um order block indutivo, tá? Ele é um order block indutivo. Então, na minha concepção, na minha visão, esse preço aqui, ele vai fazer topins para depois ele furar, buscar essa região para depois ele perder. Certo? Por isso que aqui era o alvo daquela compra que a gente falou lá embaixo. Essa compra aqui. Aqui é o alvo. E aqui, o preço ele está começando a desenhar isso.
Ele está começando a desenhar. Isso aqui, ó, é topo de liquidez. Aqui, ó. Isso aqui é topo de liquidez. Isso aqui é topo de liquidez. Olha o topinho duplo aqui, ó. Então, isso tudo aqui, ó, é a liquidez que ele está gerando. Isso aqui tudo é a liquidez que ele está gerando. Por quê? Aqui não é topo de resistência. Isso não é topo de resistência. Isso aqui não é topo de resistência. Essa linha branca é o gapzinho de vela aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o gap de vela aqui, ó. É o gapzinho de vela. Aqui, ó. Tem esse gap de vela aqui, ó. Tem esse gap de vela. Esse topo não é topo de resistência. Então o dólar, eu ainda acredito, tá? Que ele venha, busque essa região aqui, para depois ele voltar na sua base aqui embaixo. Para depois ele voltar em sua base aqui embaixo. Tá? O dólar, eu só acredito em rompimento se de fato ele desenvolver rompendo tudo isso daqui. Porque aqui a gente também tem esse movimento aqui, ó. A mesma coisa. 1, 2, 3 e ó, ele bate forte. E aí ele quebra essa estrutura aqui, ó. Esse movimento aqui a gente não conta, tá, galera? Isso aqui é copy. Isso aqui a gente não conta. Mas esse é o movimento. Então assim, pô, Batata, então aqui você vai vender? Não. Só vende aqui se o quê? Quebrar a estrutura. Aqui não. Aqui não. Quebra de estrutura é acima de topo. Aqui não é topo. Topo é aqui, ó. Topo relevante está aqui, ó. Topo relevante está aqui. Aqui é rejeição. Aqui ele tem que rejeitar a alta aqui. Aqui não é quebra de estrutura, tá, Alessandra? Quebra de estrutura fora de topos e fundos, esquece. Essa liquidez aqui é diferente da liquidez de topo. Quebra de estrutura é aqui, ó. Aqui é um topo. Aí o preço faz isso aqui, ó. Aí quebra a estrutura, show. Show. Beleza, aqui é válido. Aqui é válido. Aqui não. Aqui a gente tem esse movimento que antecede. Que isso aqui é um movimento de continuidade vendedora. Então aqui é rejeição. O que é rejeição aqui? O que é rejeição? Aqui é só o preço vir com alta, alta aqui, e ele só dá uma rejeitada aqui, ó. Só engolfar. É um engolfo. Nem que seja no 30 segundos. É só uma engolfada aqui dentro. Que te dá uma oportunidade de um stop curtíssimo. Mas você tem que esperar a engolfada, nem que seja no 30 segundos. Vai te dar um stop aqui de 3, 4 pontos. As nossas entradas no dólar, quem está operando o dólar com a gente, cara, todas elas pagam 3 pontos. Todas elas. Todas elas. Todas elas. Nossos stops, a gente está entrando com stop de 3 pontos no dólar. Todas elas pagam 1 para 1. É muito raro uma não pagar. Pode ser que uma vá lá e stop direto? Pode. Mas eu abro o relatório aqui e mostro do dólar. Só do dólar. Cara, é muito raro, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ô, Batata, Oi. eu fiquei com medo de entrar na tua primeira compra, aquela do 63, aí não entrei. Aí quando ele foi lá e tu falou que tirou tu com stop, aí quando ele voltou eu entrei de novo. Aí eu fiquei com vontade de entrar. Aí perdi 10 pontos. Então, aqui, ó, as entradas que a gente fez no dólar aqui, ó, essa semana, né? Aqui, ó. O que a gente tem que entender? Deixa eu botar aqui só do dólar, tá? Só do dólar aqui, ó. Olha aqui, ó, main, tá? O que é main?
Main é o tanto que o índice, que o dólar andou contra a gente. E o MAP é o que andou a favor, certo? Ó, contra 1, 3,5, 3,5, 3,5 é porque pulou. Provavelmente pulou. 2, 3. Olha o MAP. 4,5, 4,5, 3, 6,5, 2. Então tá vendo a correlação? É que a gente não sai com 6, sai na defesa e tal, enfim. Mas olha a correlação. Então isso aqui que a gente tem que ficar de olho, ó, o main e o map. Então assim, cara, é muito raro não pagar 3 pontos, né? Ó, uma, duas, três, 4 entradas deram um map de mais de 3 pontos, 1 para 1, tá? Então isso aqui é interessante a gente dar uma olhada, beleza? Isso é legal, tá? Então assim, é porque a gente opera o dólar, o gráfico é para ajudar, mas eu opero o dólar por volume, né, por faixa de preço. E quando a gente opera fluxo, a ideia é scalper mesmo. Lógico que quando a gente tem uma gordurinha, o preço chega, que dá volume, a gente segura, deixa o preço trabalhar para ir buscar uma tendência maior, tá? Pode deixar, né? Mas eu sou muito adepto a defender a posição, tá? Muito adepto aí a defender, beleza? Então, para o dólar, acredito que possa ocorrer esse movimento no dia de amanhã. Volto a falar, isso é estudo. Isso é estudo. O dólar você não faria uma compra lá embaixo, onde ele não quer do 5, por exemplo, 6? Nós fizemos compra aqui. Nós compramos aqui, é porque tirou a gente na defesa. Nós compramos aqui no 63. Isso. Eu uso muito a essa VWAP para dólar, ela funciona muito para fazer compra e venda. Não, mas não comprei por causa de VWAP, não. Comprei por causa de VWAP, não, tá? Não uso a VWAP como critério de compra ou venda, não. Eu uso só para dólar. A gente comprou aqui foi devido à rejeição no preço mesmo. Uhum. A gente já tinha feito o estudo, ele ganhou. A gente pegou um primeiro trade que pagou acho que 2,5, pagou 4,5, tirou na defesa. E aí depois a gente fez essa compra. Aí, não, fizemos uma venda, tomou stop. E depois pegamos essa compra, mas ele acabou tirando na defesa porque ele ficou muito agarrado. Aí tirou na defesa e fechamos hoje o dólar com R$ 20 só, positivo, com um contrato. A sala a gente só opera com um contrato, tá? Uhum. Que aí fica. Cada um sabe da tua mão, né? Quem quiser fazer parcial faz. Enfim. Para isso. E aí, vamos lá, continuando o dólar aqui. O dólar aqui, ó. Isso aqui é um bloco. Tá vendo aqui, ó? Ele faz a lateralidade. Esse é um fundo, esse é um topo. Isso aqui, ó, essa vela, ela tomou um bloco aqui, ó, no dólar, em 5 minutos, tá? Perdão. Eu tô olhando outro gráfico aqui. Ô, carambola, não foge não. Aqui, ó. Essa vela aqui, ó. Que fica menor no minuto, né? Nos 5 minutos fica muito grande. Essa vela aqui, ó, ela toma um bloco. Essa venda aqui. Ela toma um bloquezinho aí. Só que esse bloco tem stop aqui também. Esse bloco tem stop. Então, quando o preço chegar aqui, a gente tem que ficar de olho. Aqui, ó, esse ponto aqui também tem stop. Aqui, ó. Isso aqui é um fundo de stop. Você pode até marcar aí, ó. Amanhã você dá uma olhada só quando o preço chegar aí no 76 aqui, ó. Aqui, ó. Até o 76 tem stop. Então esse preço ele vem numa porrada só aqui, ó. Aí retrai forte, depois ele pode até continuar. Então isso aqui tem stop no 1 minuto, tá? Aqui também tem stop, mas tem esse bloco aqui.
Aí tem esse bloquezinho. Aí o que que acontece? Para comprar aqui, para você comprar num bloco, é você apregoar uma compra e botar stop aqui? Não. Você tem que esperar uma rejeição aqui dentro dessa região. Então, todo lugar que você identifica um bloco, aguarda a rejeição. Sempre aguarda a rejeição. Você vai evitar muito stop, não é que não vai ter stop, tá? Mas você evita e você consegue entrar com stop curto. Porque se você apregoar uma compra aqui nesse bloco e tem stop até aqui embaixo, aqui, até mais ou menos o 55, cara, o teu stop vai ter que ficar aqui. Então você compra aqui para botar stop aqui. Porque você não sabe se o preço vai rejeitar aqui, se ele vai rejeitar aqui e aqui, ou se de fato ele vem buscar os stops aqui para depois ganhar. Então você comprar antecipado é ruim. Sempre aguarda a rejeição. É o melhor conselho que eu dou para vocês. Tá? Sempre aguardar. Show? Feito. Bom, muito bom. Fica chata essa live à noite, galera? Não, muito bom, tá? Boa sua explicação, hein? Show. Então é isso. Olhando no 1 minuto esse gráfico do dólar, na verdade, eu sou fã de dólar, tá? Uhum, Normalmente eu faço o meu resultado só em dólar, eu opero muito pouco índice. uhum. Olhando aí, você pegou um outro ponto que eu não tinha visto ali, que é essa liquidez aí nesse que é do que você marcou agora, eu não tinha visto, mas mas eu já estava com essa prévia aí dessa segunda linha, já estava marcada aqui no meu gráfico já, que aí vai ser um retorno grande, hein? Essa segunda dessa outra pernada que Essa tá aí, aqui? isso. Tá? Ah, aqui é ponto de stop, né? Ah, ponto de stop, Ponto exato. de Ele tinha stop. marcado ela também, né? E aqui também, ó. Aqui também. Esse fundo duplo aqui, ó. Isso aqui é liquidez. Você pode marcar aí também, se você quiser aqui, ó. Mas, na verdade, eu ainda estou esperando a venda desse dólar amanhã. É isso que eu estou fazendo, para buscar aquele outro ponto lá embaixo. Um ponto bem longe aí que eu tinha visto. Tinha pegado hoje de manhã, quando eu olhei, eu falei, nossa, ele vai vir, o dólar vai descer aqui mais tarde, quer ver? Se ele não veio hoje, eu acho que amanhã ele vai lá buscar aquele ponto. É, a gente não sabe se ele já vem na abertura, se primeiro ele ainda busca essa daqui. O cenário ideal, o que que acontece, galera? O mercado é soberano, tá? O mercado é soberano. Mas existe o cenário saudável, entendeu? Ou seja, aqui ele gera uma zona de acúmulo. Vocês podem estudar o COF aí, tá? Pode estudar. Então, quando ele gera uma zona de acúmulo, que ele está gerando aqui, ó, que ele está gerando aqui, isso é uma lateralidade, tá? Tá lateral. Tá lateral aqui. Ele, cara, vou falar que ele pegar aqui amanhã e fazer isso aqui, ó, ou aqui, é muito raro. Mas volta a falar, o mercado é soberano. O mercado é soberano. Não é saudável, vamos dizer assim, tá? Não é saudável. Não é saudável. O saudável é ele continuar pegando essa liquidez que aqui foi gerada. Então vamos lá, lateralidade aqui, tá? Lateralidade aqui no dólar. Lateralidade. Esse preço ele pode vir aqui nessa lateralidade, que ele pode vir até aqui nesse fundo aqui. Vem forte, entra forte para aqui dentro de novo, busca aqui para depois porrar. Esse seria o cenário mais saudável. Se ele vier na alta, ele busca esse cenário aqui e vai lá para baixo. Isso seria o mais saudável. Entendeu? Assim, um negócio que você fala, caraca, o mercado tá andando. E aí você não fica desconcertado. Então quando o mercado ele já vem e já dá essa porrada aqui, por mais que a gente tenha um OB aqui, cara, não é o saudável. Não é o saudável. Então por isso que quando isso ocorre, eu prefiro ficar de fora. Aqui, ó, a gente fez o estudo. O preço vir aqui e ir embora, com o alvo final aqui. Pô, olhando assim era fácil, era só comprar, stop aqui e ir embora. Mas ele pegou a liquidez. O saudável é aí sim, quando ele vê que essa liquidez foi o suficiente, ele dá uma porrada. Pelo menos dizendo assim, ó, eu quero ir.
Mas ele em nenhum momento deu aquela porrada e falou, eu quero ir. Ele agarrou, 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 agarrou. Aí pra ficar nesse agarra, 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 cara, para, nem olhe mais. Entendeu? Então assim, se ele desse a porrada, ó, porrada. Aqui, ó, porrada, eu quero ir. Né, ó, lateralizou, pegou, eu quero ir. Certo? Aqui, a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Pegou, ó, quebra, eu quero ir embora, eu fui embora. Então esse é o saudável. Então amanhã para o dólar, eu não seria saudável já essa venda aqui, VAP, se ele abrir aqui no zero. Se ele já vier com gap aqui, eu também não me empolgo em vender. Agora, se ele abrir nessa meiuca aqui, ó, aqui, se ele abrir aqui, eu fico atento. Se ele abrir aqui nessa região, eu fico atento para isso e isso. E se ele abrir aqui, eu fico atento para isso e isso aqui. Eu fico atento, tá? Eu fico atento. Então, o que eu aconselho? Marquem essas regiões aqui, ó. Aqui inicia a lateralidade, né? Pode ser aqui. Marque essa lateralidade. Pode marcar até menos aqui, ó. Pode marcar aqui. Marca essa lateralidade. Quem for operar dólar, tá? Quem for operar dólar e marca. Se o preço fizer isso aqui, ó. Vou até desenhar aqui, deixar aqui, ó. Eu até falei sobre isso hoje na mentoria. Largar pavio aqui, ó. E aí ele volta forte para dentro do canal aqui, para dentro do retângulo. Se ele volta forte aqui, isso aqui já é um cenário, tá? Que possivelmente, vou botar verde claro. Que possivelmente ocorra esse movimento que eu desenhei aqui. Se isso aqui acontecer, tá? Se isso aqui acontecer, possivelmente ele volte aqui. Possivelmente ele volte aqui. Tá? Mas isso tem que acontecer. Se ele vier uma, duas, aí esquece. Ele vai lá embaixo. Aí esquece. Tá? Ah, então é só vender batata? Não. É pullback e tal. Ele. Beleza? Então a compra aqui é se ele fizer esse cenário aqui embaixo dessa lateralidade. Aí, ô Edgar, se ele fizer isso, eu não arriscaria na venda não, tá? Aí eu esperaria mais em cima aqui para vender. Beleza? Não arriscaria essa venda aqui não. Pra gente que opera day trade, a gente tem que, cara, é sinistro, né? O ponto é que a gente tá falando aí de uma brincadeira dessa daí, cara, uma brincadeira de 20 pontos de lateralidade. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Tá? Então é isso, galera. Show? Obrigado. Batata, obrigado pela explicação. Tem que ir ali no mercado. Vai Valeu lá. por hoje, hein? Vai lá que vai fechar, já são 8h30. Ah, então, corri ali. Obrigado. Galera, show do Vocês. milhão. Amanhã a gente vai estar ao vivo. Alguém mais tem dúvida aí? Querem perguntar? Zero? Então show. Então amanhã tem mais. Amanhã a gente está ao vivo a partir de 8h40. Valeu, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração. Fica na paz. Tamo junto. Valeu.